Nós hoje estaremos compartilhando algo acerca de uma das cartas que Jesus enviou para as igrejas. Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas. E essas cartas foram enviadas por ele mesmo, através do apóstolo João. O apóstolo João era o mais chegado de Jesus, era primo mais novo de Jesus. E então, ele era muito próximo, ele e Tiago, e João mais próximo do que Tiago. Tiago era primo também de Jesus, irmão de João, e eles tiveram uma grande transformação através do discipulado 24 horas, 3 anos e meio com Jesus. E juntamente com Pedro eram os 3 mais próximos, que estavam o tempo todo com Jesus. E depois que todos os outros apóstolos morreram, João foi o mais longevo, que viveu mais. Então, quando ele estava com cerca de 90 anos, ele foi enviado no exílio, debaixo da perseguição, para uma ilha, a ilha de Patmos. E ali ele ficou exilado. E ele estava orando a Deus e adorando, e então ele recebeu a visitação de Jesus, e Jesus apareceu para ele, Jesus glorificado, não aquele Jesus que ele conviveu apenas, mas aquele Jesus, o mesmo, porém, transformado, com os olhos como chamas de fogo, com o rosto brilhando mais do que a luz do sol no meio-dia, com vestes brancas, com a voz que era o som de uma multidão, com todo o poder nos céus e na terra. Então, ele aparece a João e no meio de 7 castiçais, 7 candeeiros ali, que era usado antigamente para iluminar. Ele aparece no meio dos castiçais e tem 7 estrelas nas mãos. E os castiçais representam 7 igrejas. Alguns teólogos interpretam que são igrejas de épocas, outros que são igrejas padrões, e que todas as mensagens servem para todas as igrejas, e não apenas para uma igreja de uma época. Mas há uma forte identificação com algumas características das igrejas nas épocas, mas sem dúvida é a palavra de Deus para todas as igrejas. E nós vamos ver uma mensagem que ele dá para a igreja de Éfeso, que era dessas todas igrejas, a igreja mais madura, a igreja que realmente era uma igreja muito forte, porém ele dá uma palavra de elogio, mas puxa a orelha do pastor da igreja, porque cada mensagem era dada ao anjo da igreja, e o anjo da igreja é o pastor da igreja. Mensagem para toda a igreja e colocada de forma especial para o anjo da igreja, que é a figura do pastor. Então vamos ver essa carta de Jesus para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim, poxa, hoje estou bom, eu abri a Bíblia e caí em Apocalipse 2, 7 aqui. Apocalipse 2, de 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, que é o próprio Jesus. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor:
Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, o que Jesus, o Senhor, está falando conosco, como Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, e que falou forte comigo nesses dias, mesmo enquanto estava trabalhando, tenho trabalhado muito esse período, e mesmo quando estou trabalhando, às vezes de madrugada, quando fica aquele hiato que não chega paciente nenhum, e eu fico ali sozinho no consultório, e aquele silêncio, e eu continuo orando, buscando a Deus, e estava com essa mesma Bíblia lá, e peguei a Bíblia e fui meditando, e Deus me falou forte sobre isso. Então é uma palavra específica para nós, porque foi uma palavra específica para mim, como pastor, anjo da igreja, e palavra específica para a igreja, porque eu não sou pastor de outra igreja, mas dessa igreja. Então Deus está falando diretamente conosco. E o que Deus quer? Deus quer que a sua igreja, que somos nós, eu e você juntos, a igreja de Cristo, deve voltar ao seu primeiro amor. Então a palavra profética do Espírito Santo para nós, hoje, 2019, século 21, igreja, volte ao primeiro amor. Pastor Piva, volte ao primeiro amor. Pastora Beth, volte ao primeiro amor. Irmão querido, irmão amado, irmã querida, irmã amada, volte ao primeiro amor. É isso que Ele quer. E nesse sentido, Deus quer que nós estejamos praticando 4 verdades para, de fato, voltarmos, e não apenas voltarmos, mas voltarmos e permanecermos no primeiro amor. Porque muitas vezes nós voltamos para o primeiro amor de uma forma superficial, rápida, emocional, eventocêntrica, que eu chamo, que simplesmente através de um evento você volta a aquecer o coração, e é verdade, volta mesmo. Numa vigília você pode sair e vai sair aquecido, sem dúvida. Num encontro, num evento, numa célula, num culto, nós saímos aquecidos, saímos aqui aquecidos essa manhã, todos impactados pelo mover do Espírito Santo. Porém, não basta isso, Deus quer que nós voltemos e permaneçamos com o nosso coração constantemente aquecido. E a primeira verdade que precisamos praticar é perseverar nas boas obras. Eu sou de uma geração em que as pessoas faziam 999 coisas certas e ninguém falava nada. Se você fizesse meia coisa errada, tinha um monte de gente já reclamando, criticando, porque a nossa geração cresceu assim, só ouvindo críticas e quase nenhum elogio. Mas Jesus não é assim. Ele sempre diz que reconhece o que nós temos feito. Ele sempre reconhece. E tudo que você fez até hoje está lá, creditado na sua conta celestial. Falando de investimento, esse investimento que você investiu no reino de Deus, com as suas boas obras, estão lá acreditados na sua conta celestial e eterna por toda a eternidade. Amém? Então, tudo que você fez em Deus é seu e Jesus reconhece e valoriza. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Aleluia.
um tapinha no ombro do seu irmão, da sua irmã, e diga: olha, o que você fez está lá, está garantido. E isso é muito bom. Mas, querido, Deus nos chama para a excelência, não apenas para aquilo que é bom. Então, para vivermos esse primeiro amor, nós somos encorajados pelo Senhor a continuar fazendo as boas obras. Veja o que Jesus está vendo na sua igreja, nessa igreja, e falando conosco aqui, que foi uma palavra rema, daquelas que vem direto, né? A palavra flecha, que você até quase cai quando recebe. Então, Ele está falando conosco. Eu sei as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua paciência, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Pode projetar, eu acabei de ler os versículos 2 e 3 do capítulo 2. Então, querido, nós temos o versículo 2, esse é o 3, o 2 primeiro. Então, as boas obras, Deus, Jesus está vendo. E Ele não só está vendo, como está acreditando tudo na nossa conta celestial. E isso é muito bom. Boas obras, trabalho árduo, não é fácil. Perseverar no centro da vontade de Deus. É muito mais fácil pegar um atalho. É muito mais fácil ir com a maioria. É muito mais fácil fazer o que é mais cômodo, é muito mais fácil correr atrás de resultados rápidos, é muito mais fácil dar um jeitinho e falar o que as pessoas querem e buscar o que as pessoas querem e não buscarmos o que Deus quer e o que a Bíblia ensina. É muito mais fácil. Porém, Deus tem nos chamado para permanecermos no seu amor. E Jesus define o amor a Deus com uma atitude só. Se isso está presente, existe amor. Se não está presente, não existe amor. Claro que não algo exterior, mas algo de verdade, de dentro para fora, que é a obediência. João 14, 21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a Ele. E Judas, não Iscariotes, pergunta: Senhor, como vai se manifestar a nós e não aos outros? E aí Jesus diz: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Meu Pai o amará, eu o amarei, e faremos nele morada. E o versículo 24, quem não me ama, não obedece os meus mandamentos, não obedece a minha palavra. Então o amor é obediência. Não legalismo, religiosidade exterior, porque nós não obedecemos por medo, porque o verdadeiro amor lança o medo. Nós não obedecemos por religiosidade, porque a religiosidade é obra exterior humana. Nós obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos porque esse amor nos alcançou e nós temos prazer em agradá-lo. E o maior desejo do nosso coração é fazer a vontade de Deus. E por isso nós obedecemos, porque nós o amamos. E o Espírito Santo testifica em nós. Então, nós obedecemos. E Jesus está vendo a obediência, a sua obediência. E é como que Ele está falando: olha, parabéns, muito bem. Você está fazendo as boas obras, eu estou vendo. Você está perseverando. Você está lutando, você trabalhando, você está lutando pela família, você está lutando para alcançar essa geração.
lutando pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, você está lutando para que os povos não alcançados sejam alcançados, você está lutando para que vivamos em santidade, para que estejamos no centro da vontade de Deus, para que estejamos crescendo como discípulos comprometidos, para que vivamos completamente para o Senhor. Você está batalhando contra os principados e potestades, você está perseverando no centro da vontade de Deus, e tudo isso Deus tem visto e tem agradado o seu coração, e Ele quer que você continue praticando essas coisas. Mas muitas vezes, por praticarmos o que a grande maioria não pratica, o que não é motivo nenhum para se orgulhar, muitas vezes vira motivo de orgulho. E Deus então nos chama para vermos como realmente estamos e quem realmente somos diante dEle. E que nós precisamos de roupas novas espirituais, precisamos de novas vestes, e precisamos de colírio para enxergarmos pelo Espírito Santo a realidade espiritual, e enxergarmos a nós mesmos e percebemos que nós, embora estejamos no centro da vontade de Deus, ainda temos muito o que crescer e receber dEle, e que o nosso coração muitas vezes está meio no automático, e aquele fogo se foi. Então é a hora de reconhecermos, e nós temos reconhecido isso, que precisamos do Senhor, que precisamos continuar dependentes dEle. Talvez por isso que Deus permita que nós sejamos poucos e estejamos fazendo muito, porque dessa maneira nós estamos sempre dependendo dEle, para nos humilharmos todas as semanas, porque não temos o recurso para fechar a conta e dependemos do Senhor, nos humilharmos todos os meses, porque não temos o dinheiro do aluguel e ele precisa entrar, e começamos no dia 1º no zero, e dia 25 do mesmo mês nós temos que pagar o sustento de 52 missionários, e então não dá, é impossível, e nós nos humilhamos, e Deus vai e faz. Mas muitas vezes pode ser que achemos que não, nós somos uma igreja missionária, não, nós valorizamos a família, não, nós investimos nas crianças, não, nós queremos ganhar os jovens, não, nós trabalhamos, não, nós fazemos, nós guerreamos, nós batalhamos, nós somos fiéis, nós não desistimos, nós não entregamos para o falso evangelho, não aceitamos a teologia da prosperidade, e se não tiver na palavra nós não aceitamos, não vamos com os movimentos, com a maioria, não vamos com o sucesso do mundo, mas somos fiéis na palavra, e podemos bater no peito por muitas coisas que de fato somos e temos feito, mas isso não é nada, porque foi o Senhor que fez, porque é o Senhor que coloca o querer e o efetuar. E agora Ele quer que nós estejamos nos humilhando, reconhecendo que precisamos aquecer o nosso coração. Somos 450, 15 aqui, um a cada 30 na vigília. Somos 450, menos de 30, orando 1 hora por dia, 1 hora por semana, na corrente de oração. Menos de 1 a cada 15. Então reconhecemos que estamos esfriando sim, e que precisamos voltar ao primeiro amor. Por isso que o Senhor nos confronta, eu preciso voltar ao primeiro amor, nós todos precisamos voltar ao primeiro amor. Por isso que Ele nos diz, contra você porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. E a segunda atitude é nos humilharmos diante de Deus, porque somente reconhecendo que nós não temos, e não nos justificando pelo que temos feito, embora seja verdade, não justifica, porque Deus quer mais. Paulo, que era Paulo, dizia, eu não cheguei lá, mas uma coisa faço, deixo as coisas que ficam para trás e prossigo
para crescer em Cristo, para conquistar aquilo para o qual foi conquistado. E assim nós vemos que Pedro nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, de 5 a 6, nos ensina para nos humilharmos em todos os lados. 1 Pedro 5:5 fala da mesma forma: em jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes. Jovem acha que sabe tudo, é orgulhoso, arrogante. Mas ele está nos chamando para sermos humildes. Os mais velhos também acham que já viveram muito, que sabem tudo. Mas devemos ser humildes e aprender com os mais novos. Eu que já sou mais velho. Porque Deus se opõe aos, mas dá graça aos humildes. Você quer a oposição ou a graça? Quem quer a graça? Brasileiro é bom nisso, né? Outro dia eu estava no hospital ali, a irmã deixou cair um negócio, já nem sabia que era irmã. Uma paciente passou lá, já, misericórdia, já pegou lá, que ela deixou cair. Eu falei, a irmã é evangélica? Sou evangélica, né? Os evangélicos são bons nisso, né? É misericórdia para cá, é misericórdia para lá. A gente quer sempre misericórdia, então é lógico, queremos a graça, né? A graça, brasileiro gosta de uma vantagem, a graça. Mas, queridos, precisamos reconhecer que só teremos a graça se nos humilharmos diante de Deus. Humilhar é reconhecer que você não tem e que precisa de ajuda. Então nós reconhecemos que não temos diante de Deus e que precisamos dele. Reconhecemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Reconhecemos a nossa dependência de Deus para que ele nos fortaleça. Davi era humilde, embora sendo rei, embora sendo um grande herói guerreiro, ele era humilde em todas as suas atitudes. E ele aprendeu a se humilhar diante de Deus, e por isso que Deus o exaltou. E no Salmo 51:17, ele ensina o segredo de verdadeiro adorador, que é a humildade do espírito, dizendo que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então Deus, ele está atento ao nosso coração, ele quer que nós estejamos nos humilhando diante dele. E Davi entendeu isso, por isso que embora ele tenha pecado, ele ainda tinha um coração humilde, continuou buscando a Deus, e Deus o ouviu, porque ele se humilhou e perseverou em humilhar-se. E não foi uma noite, não. Foram anos se humilhando diante de Deus e buscando a Deus, para que ele tivesse a restauração. Mas no fim da sua vida, o Espírito Santo fala sobre ele. Davi, o adorador, o maravilhoso em Salmos, o adorador, um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde. Jesus nos ensina: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina isso. Por isso, devemos buscar a Deus agora, reconhecendo que não temos, e reconhecendo que se não temos, temos pecado, se não temos, temos esfriado, se não temos, temos colocado outras coisas no lugar do amor e da paixão pelo Senhor, e Deus quer restaurar essa paixão nessa noite. Deus quer restaurar essa paixão no meu coração. Deus quer reacender essa chama no coração da igreja. Deus quer reacender essa chama no seu coração. O Senhor está soprando o Espírito Santo para tirar todas as cinzas, para acender uma brasa, e a brasa já está acesa, e Ele quer que você saia dessa noite com o seu coração queimando por Ele,
porque Ele te ama e Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo Ele te escolheu, Ele te trouxe, Ele trabalhou detalhadamente em cada detalhe da sua vida para trazê-lo a esse dia aqui, para que você seja confrontado e eu sejamos confrontados com essa verdade, que precisamos mais dEle, que precisamos voltar ao primeiro amor, que não temos essa unção mais e que queremos tê-la de volta, e o Senhor quer derramar, não essa, mas uma nova unção, porque Deus não quer te dar somente aquilo que você tinha no primeiro amor, mas Ele quer te dar mais. Deus não quer apenas que eu tenha aquele fogo que eu tinha, mas que Ele quer que eu tenha mais, porque agora Ele quer mais. Aleluias. Mas para isso precisamos do arrependimento. A palavra hebraica para arrependimento, que é a terceira verdade que precisamos praticar, primeiro, perseverar nas boas obras que temos feito, que Deus valoriza. Segundo, nos humilharmos porque não temos aquilo que devemos ter e o nosso coração de fato se esfriou. Em terceiro lugar, se arrepender, arrependimento completo. A palavra hebraica para arrependimento, hesed, é quando uma pessoa está andando num caminho, então a pessoa está trilhando aquele caminho, aquela atitude, aquela ação, aquele pensamento, aquela maneira de pensar e maneira de agir, e ela reconhece que está errado. Então, ela se arrepende, que ela vira as costas para aquela atitude, para aquele caminho, e começa a andar na outra direção. Por exemplo, aquele que quando pressionado mentia por conveniência para obter vantagens. Na medida em que ele tem arrependimento, quando ele é confrontado e ele tem a escolha de mentir ou não, ele escolhe não mentir e andar por outro caminho, dando as costas para a mentira de conveniência e falando a verdade sempre. Arrepender-se é quando você escolhe ser santo com a sua maneira de pensar, com a sua mente, ou se contaminar. É quando você decide encerrar esse tempo na internet e ficar sem acesso, para não ter mais o risco de cair na pornografia. Então você fecha as portas e usa somente aquilo que você consegue usar de forma santa. Arrependimento é quando você não apenas ensaia que vai ser fiel nas suas contribuições, mas de fato, todos os meses você, pela fé, pelo seu compromisso, você não inventa desculpas, mas você decide ser fiel e dá o dízimo e a sua oferta com fidelidade. Arrependimento é quando você decide deixar as coisas que te prejudicam para fazer as coisas certas. E isso na dependência do Espírito Santo. Provérbios 28:13 nos ensina isso, que é exatamente não encobrir as transgressões, não esconder, porque Deus está vendo, querido. Ele conhece. Eu posso enganar você, você pode me enganar, nós podemos enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluias. Então é preciso reconhecer a nossa condição, confessar os pecados e tomar posse do poder do Espírito Santo para voltar ao primeiro amor, a fim de que o nosso coração seja reaquecido por Deus. E quando nós fazemos isso, reconhecendo que não temos, pedindo perdão a Deus, Ele vem e perdoa, e pedimos a unção do Espírito Santo, Ele vem e nos capacita para vivermos nessa dimensão, na dimensão do Espírito. A Bíblia diz: ande no Espírito e você não vai cumprir o desejo da carne. E essa palavra andar no Espírito
é a mesma palavra que é usada para descrever a trajetória da lua em torno da terra. É a mesma palavra usada para descrever a trajetória da terra em torno do sol. Então, andar no Espírito, ser dirigido pelo Espírito Santo, é andar na órbita do Espírito Santo. A terra, ela não se afasta do sol, porque se ela se afastar do sol, ela perde o seu referencial e vai ser destruída como um asteroide sem rumo. A lua não perde o seu referencial, que é a terra, porque se ela se soltar, ela vai ser destruída aí no sistema solar, em qualquer lugar. Mas nós também precisamos viver na atmosfera, na órbita do Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo. E quanto mais nós somos guiados pelo Espírito Santo, mais nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você vai querer alimentá-lo, mais e mais forte você será. É a velha história dos dois cachorrões, que nós temos a carne e o espírito. Um cachorro da luz e um cachorro das trevas dentro de nós. E essa luta é constante. E eu pergunto para você, qual dos dois dogões vai vencer a batalha? Qual dos dois cachorros vai vencer? O que você alimentar mais. Então alimente o espírito com a palavra de Deus, com meditações, com oração, com comunhão, com discipulado, com célula, com tadel, com culto, com o seu tempo a sós com Deus, com a adoração. Ouça aquilo que glorifica a Deus, não ouça aquilo que glorifica o diabo. Mas isso vai fortalecer o seu espírito. E então você vai chegar na quarta verdade que Deus quer que nós cheguemos, que é praticar um estilo de vida do primeiro amor. Amém? Só que não será apenas um estilo de vida do primeiro amor, mas vai ser melhor, porque uma coisa é uma criança fazer algo na empolgação, outra coisa é um adulto fazer algo com entusiasmo, mas de forma consciente. A criança, quando tem uma objeção, uma dificuldade ou tem uma falha, logo vai parar. Mas o adulto que faz com entusiasmo e com convicção, ele não para, ele continua, ele persevera, ele vence os obstáculos e ele cresce em Deus, e assim ele é fortalecido. Muitas vezes são situações difíceis, como quando Davi estava com seus soldados e fazendo as guerras de Deus e tendo vitórias, ele foi e livrou uma cidade que estava sendo atacada pelos inimigos. E era Keila a cidade, ele orou a Deus, e ele estava com 600 soldados, o seu pequeno exército, mas era um exército poderoso. E então, eram só guerreiros valentes. Eles começaram a guerrear e começavam a vencer, e os inimigos ficavam apavorados e fugiam, e eles derrotavam exércitos com mais de 100 vezes o número de soldados que eles tinham, porque eles tinham a bênção de Deus. E Davi então ora a Deus: Senhor, eu devo livrar a cidade de Keila ou vou ficar quieto? E ele busca o Senhor, e o Senhor fala: vai. E então ele vai, e tem um grande livramento, e ele tem uma grande vitória. Ele livra aquela grande cidade, e os seus soldados e todos eles voltam para casa felizes com o despojo e com a grande vitória, difícil, mas grande vitória que tiveram. E de repente ele volta, e quando ele volta, ele encontra
o acampamento com os velhos, as mulheres e as crianças, os seus próprios filhos, porque ele estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, que ia com o exército. Então ele ficava afastado, perto das fronteiras de Israel, acampado. E então ele chega lá e não encontra ninguém, só as tendas queimadas, objetos por todo lado. E ele então fica desesperado. E a turma dele, que era os discípulos de Davi, eram gente brava. E alguns ali eram ainda meio casca grossa, eram carnais. E é porque Davi juntou esse pessoal na caverna de Adulão. Quando ele foi perseguido por Davi, ele se escondeu numa caverna, era uma grande caverna, que só iam para lá os que estavam jurados de morte, os que estavam em dívidas, os que estavam em desespero, aqueles que estavam ordenados para serem mortos, aqueles que estavam na pior, aqueles que estavam desesperados. E Davi então foi para essa caverna também, e ele fez os discípulos ali, e aqueles homens se tornaram seus valentes, a maioria deles pessoas que foram lá para a caverna. Então tinha gente brava, gente difícil ali, não eram fáceis. Então quando eles viram que por terem obedecido a Davi e ido lá, livrar uma outra cidade, não voltar para casa, eles deixaram desprotegidas suas mulheres, seus filhos e os velhos. E os inimigos, os amalequitas, vieram e venceram, é lógico, a resistência que não era nenhuma, e levaram embora as mulheres, as crianças, os filhos todos. Eles se voltaram contra Davi, falando: esse Davi, olha o que ele fez com a gente, ele fez a gente livrar Laqueila, e agora os nossos filhos foram levados como escravas, as nossas mulheres foram levadas como escravas. Esse Davi aí, ele sacaneou a gente, esse Davi aí. E aí começaram a pegar em pedras e falaram de apedrejá-lo. E Davi então estava numa situação difícil, mas ele não desistiu. Davi não era uma criança, Davi era um homem de Deus. E ele não desistiu, e no meio da crise ele buscou mais a Deus e não menos a Deus. E ele buscou mais a Deus e buscou forças em Deus. E falou: Senhor, e agora nós vamos atrás deles, os amalequitas, nós vamos alcançá-los. O que eu faço? Eu não sei o que fazer, mas eu confio no Senhor. E aí o Senhor falou: vai. E aí ele ainda insistiu com Deus: mas se eu for eu vou alcançá-los. Deus falou: vai que você vai alcançá-los. E aí ele virou para aqueles homens todos e falou: olha, Deus está conosco, nós vamos atrás e vamos resgatar as nossas mulheres e os nossos filhos. E eles estavam 600 homens exaustos. E quando eles vão, os amalequitas foram dias na frente de caminhada e atravessaram o rio. E então eles tinham que atravessar o rio, e era um rio que era puxado a atravessar, e com as bagagens acima da cabeça. Eu sei como é que algumas vezes tive que atravessar rio assim, colocando as bagagens acima da cabeça. Não é fácil, e muitas vezes então não consegue. E dos 600, 200 não conseguiram atravessar o rio porque estavam exaustos, então ficaram só com as bagagens. E 400 foram com Davi, atravessaram o rio. E depois eles encontraram um escravo dos amalequitas que estava ali, um egípcio que estava em coma. Eles deram comida, cuidaram daquele homem, e ele os levou direto aos amalequitas. E Davi venceu os amalequitas com seus soldados, e voltaram com todas as mulheres, a bagagem, nada faltou, porque ele perseverou em Deus. Querido, Deus te chama a, quando vier a situação difícil, quando estiver a crise, quando tiver dificuldade no casamento, quando tem a dependência química, quando tem problema com os filhos, quando tem problema com as finanças, quando a batalha espiritual está intensa, busque mais a Deus, que Deus vai te dar a vitória,
porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, aleluia, porque Ele tem vitória para você. E assim, dessa forma, nós vivemos, então, com o coração aquecido como no primeiro amor, mas com a maturidade e a perseverança daquele que já andou com Deus e conhece o seu Deus, como Davi, e venceu as batalhas. E isso implica em decidir que o amor marcará a nossa vida. Estamos falando do primeiro amor, e o primeiro amor é Deus na nossa vida. E o segundo amor é o próximo, porque é nisso que Jesus resume toda a lei e a Bíblia. Quando um discípulo pergunta ali em Mateus 22, 36 a 40, um escriba, um mestre da lei, que muitos estavam se opondo a Jesus, não sei a sinceridade desse homem, se ele estava colocando Jesus à prova ou se ele era sincero. Mas seja como for, esse homem pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o estilo de vida de alguém como no primeiro amor é alguém que ama a Deus de todo o coração, alguém que vive como adorador, e alguém que ama o próximo. Amar a Deus como adorador em adoração 24 horas, em espírito e em verdade, como Jesus ensinou em João 4:24. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é 24 horas por dia, adorando a Deus com o nosso estilo de vida. Segundo lugar, oração perseverante. A oração diária é a nossa comunhão com Deus, é o nosso alimento. Em todo tempo vamos orar, em todo tempo falar com Deus. Mesmo que você está a caminho do trabalho, vá orando, falando com Deus. Mesmo quando você está trabalhando ou está fazendo qualquer coisa, não perca a sua sintonia. Coloque sempre na frequência do Espírito Santo, na frequência celestial, que Deus vai te orientar em tudo, até mesmo na vida profissional. Eu, durante quase 20 anos, trabalhei com home care, e era um trabalho interessante, porque ia visitando os doentes nas casas das pessoas, e era algo que dava para visitar muita gente que estava entre a vida e a morte. Ganhei para Jesus a maioria dos meus pacientes, que são pessoas graves, que às vezes duram dias, às vezes meses, às vezes anos sendo cuidados no home care. Sequela de AVC, paciente entubado, paciente grave, pacientes que têm sérias limitações. E durante anos eu fiz esse trabalho. E era interessante, porque eu escolhi o horário, fazia vários pacientes num período, e ganhava muito bem, porque em pouco tempo dava para fazer muitos pacientes e ganhava-se várias consultas. Então eu ganhava mais que o dobro de um plantão no Hospital Ribeirão, por exemplo, fazendo home care, e era algo interessante para mim, trabalhar menos e ganhar mais. Só que estava orando nesse tempo, depois de ter um problema no home care que eu trabalhei, houve outras propostas, e eu estava orando a Deus sobre isso, e o Espírito Santo me falou: está encerrado o ciclo de home care na sua vida. E aí eu simplesmente obedeci, e vieram várias propostas de home care para fazer isso, aquilo outro, e eu simplesmente deixei de lado, porque seria perda de tempo aceitar essas coisas se Deus já falou que não.
Então nós precisamos buscar a Deus em tudo. Vai ter o seminário agora sobre empreendedorismo, que vai te desafiar a abrir negócios, a ser ousado, a crescer financeiramente para investir no reino de Deus. Teremos isso domingo que vem. Mas é preciso que você esteja em oração para que Deus dirija a sua vida. Deus fale com você aquilo que Ele tem realmente para você, porque aí com certeza vai prosperar. Amém? Então o Espírito Santo te chama para isso. Isso é amar a Deus, falar com Ele e ouvi-lo. Não é só falar, é ouvir também. E quanto mais você tem tempo com Ele, mais intimidade você tem. E o Senhor fala, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a eles, Ele revelará os segredos da sua aliança. Salmos 25:14. Então Deus quer revelar coisas a você. E é amor a Deus em primeiro lugar, obedecendo os seus mandamentos, vivendo em santidade. Porém também é amor ao próximo. Porque como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo ao próximo que eu vejo, não faz sentido. Aquele que ama o Deus invisível, que ama a todas as pessoas e deu o seu Filho para morrer por todos, Ele, com certeza, vai se manifestar na sua vida e na minha vida em amor ao próximo. Porque Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus, em relação ao próximo, Ele trouxe um plus em relação a esse conceito que está em Levítico 19, que Moisés ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus trouxe um plus, dizendo, um novo mandamento eu deixo para vocês, que vocês se amem uns aos outros como eu tenho amado a vocês. Ali em João 15:12, Jesus fala isso, e tinha falado já em João 13, 34 e 35 também, que esse novo mandamento e a sua obediência, amando uns aos outros, é a marca dos seus discípulos. Por isso, querido, Deus quer que nós vivamos esse amor ao próximo de forma intensa. Qual é a maior necessidade que nós temos para as pessoas que estão à nossa volta? Se você fosse escolher um único benefício para trazer as pessoas que estão à nossa volta, qual seria esse benefício que você daria para as pessoas? Qual benefício? Se você pudesse dar um benefício só, se você por 1 minuto fosse o gênio da lâmpada, então faça o seu desejo, que tudo será atendido, né? O gênio da lâmpada. Então você, sendo o gênio da lâmpada por 1 minuto, a pessoa do seu lado, as pessoas do seu lado que você convive, se você pudesse dar um único benefício, qual benefício você daria? Daria o amor, perfeito, mas o amor é levar o maior benefício a essa pessoa. Qual é o maior benefício que uma pessoa pode receber nessa vida? Jesus. Por isso, dar o maior benefício é dar Jesus para a vida das pessoas. E é isso que Ele te chama, para viver isso. Paixão pelos perdidos no seu dia a dia. Paixão pelos perdidos, andando em amor ao próximo através de boas obras. Paixão pelos perdidos no dia a dia, porque uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Não podemos estar cheios do amor de Deus sem amor pelos perdidos. O termômetro do nosso amor a Deus é o amor pelos perdidos. Quanto mais estamos incendiados por amor a Deus, mais estamos incendiados para alcançar o perdido. Por isso que Deus está falando, volte ao primeiro amor. Porque o novo convertido, ele recebeu Jesus, o maior benefício do mundo, e ele quer passar isso às pessoas, e isso é normal. Eu me lembro do novo convertido, queria evangelizar todo mundo. Imagina dentro do hospital, um monte de gente doente e sem Cristo. E eu logo fiquei incomodado, e assim que me converti, comecei a pregar para as pessoas, mas não dava para falar para muita gente, porque eu só iria passar
só iriam passar por mim alguns poucos pacientes, e a maioria não. Então, o que eu fiz? Eu comecei a reunir os pacientes no auditório lá, e começamos a pregar a palavra. E reuníamos 50, 60 pacientes numa reunião, e fazíamos uma reunião rápida, louvor a Deus, e tinha uma equipe, nós íamos arrestando com cadeira de roda, soro pendurado, pessoas que estavam doentes ali, internadas, cheias de soro, a gente ia devagarinho levando com as cadeiras pelos corredores. Como eu era médico, então, não era médico ainda, mas era quintoanista, então as pessoas respeitavam, e eu falava, vamos levá-los para ouvirem a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus e receber oração? E aí, a maioria queria receber oração e ouvir a palavra de Deus, e nós reunimos então aquelas 50, 60 pessoas, 3 vezes por semana, 50, 60 pessoas, e ministrávamos a palavra, alguém tocava e cantávamos um louvor, e eu pregava a palavra, fazia apelo por salvação. A maioria aceitava Jesus, depois orávamos por cura, muitos eram curados, e queríamos evangelizar todo mundo, porque o nosso coração estava aquecido. Mas precisamos ajudar de forma concreta. E eu estava um dia à noite lá, era novo convertido, atravessando a passarela por cima da Avenida Rebouças, indo para o Hospital das Clínicas. Eu estava de branco, que naquele tempo usava mais branco do que avental. Hoje usamos mais avental, mas naquele tempo eu estava de branco, de roupa branca mesmo, não estava de avental. E eu atravessando ali de roupa branca aquela passarela, encontro no final da passarela, assim, no começo, vindo para cá um mendigo. E não sei porquê, eu estava naquele fogo do Espírito, tinha 3 semanas de convertido, tinha acabado, fazia uma semana que eu tinha falado em línguas pela primeira vez, estava orando todos os dias e buscando nas reuniões de oração e lendo a Bíblia, aquela empolgação. Eu sei que, não sei como, mas de repente eu já estava orando e expulsando o demônio do mendigo, ele nem tinha falado nada, eu já, sai dele em nome de Jesus. Era muita ousadia, muita impetuosidade naquela época. E aí o demônio começou a gritar, estão me roubando, estão me roubando. E aí juntou um monte de gente, né, um cara bem vestido, jovem ali, de branco, e o mendigo dizendo, estão me roubando. Aí juntou um monte de gente, que negócio é esse? O médico está roubando um mendigo? Como assim? E aí foram lá, e eu expulsei o demônio, sai dele em nome de Jesus. Aí o demônio saiu, parou de gritar, estão me roubando. E aí o homem abaixou e pôs a mão na barriga, falando, eu não aguento, está doendo demais, desde ontem que eu não faço xixi. Aí eu meti a mão, coloquei a mão e falei, sai em nome de Jesus. Aí fez um lago de xixi ali em volta. E pensa naquele cara mendigo, aquele cheiro, aquele cabelo, aquela roupa, todo urinado. E eu falei de Jesus, ele aceitou Jesus. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí peguei, fui levando ele, carregando ele até uma casa de chá, 5 quarteirões andando com aquele mendigo. Aí demos um banho nele, pus ele no meu carro. Eu trabalhava de dia, isso era à noite. Aí pus ele no carro, a única clínica de recuperação que eu conhecia era em São Roque. Aí pus ele no meu carro, fui até São Roque. E deixamos, a Beth estava comigo também me ajudando, deixamos o mendigo lá, paguei 1 mês de internação na clínica e voltamos mais de meia-noite para casa. Porque quando você está no primeiro amor, você não apenas evangeliza, mas você ajuda de forma concreta e que faça sentido. Poderia ter dado um prato de comida, vamos dar sopa, legal, vamos dar sopa. Vamos dar sopa, vamos ajudar. Sim, ajudá-lo a nunca mais sair da rua, a ficar bem acomodado na sua zona de conforto como mendigo, porque ele tem comida, ele tem sopa todos os dias, então ele nunca mais vai deixar de ser mendigo. Mas nós temos que ajudar de forma concreta as pessoas, para que haja mudança de vida. Por isso, querido, Deus nos chama a voltar ao primeiro amor, como igreja, voltarmos ao primeiro amor, para vivermos essa vida de adoração a Deus,
queimando pelo Senhor, voltar essa vida de oração, falando com Deus, voltar essa vida de falar de Cristo, de paixão pelos perdidos, porque Ele nos chama para isso, a fim de ajudarmos as pessoas de forma concreta. O Senhor nos chama para voltarmos ao primeiro amor. Portanto, querido, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer viver essa vida de forma intensa, fique em pé e vamos buscar ao Senhor juntos, porque Ele está nos chamando para voltar a esse primeiro amor. Por isso, aquele que confessa as suas transgressões e as abandona alcançará misericórdia. Aquele que encobre nunca prosperará. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele vos exaltará. Portanto, querido, busque ao Senhor agora, busque ao Senhor agora, arrependa-se, peça perdão pelo seu pecado, peça perdão a Deus por deixar o coração esfriar, peça perdão a Deus e peça que Ele te aqueça o coração agora.